Oi, eu sou a Gabriela Caroline Silva e eu vou falar um pouco sobre indicadores de manutenção, como o meu trabalho de conclusão de curso de pós-graduação em processo de manutenção. Quando a gente verifica os indicadores, a primeira coisa que a gente tem que perguntar numa manutenção é quanto custa uma hora parada de máquina. Isso, quando a gente olha em questão de Brasil, nós conseguimos identificar que temos uma perda aí por torno de 700 mil por hora em relação ao lucro que a gente vai ter na nossa empresa. Quando a gente verifica isso em questão global, são 260 mil dólares por hora. E o faturamento, a manutenção, ela chega em torno de 4% do faturamento total de uma empresa. Então, é um gasto médio anual das empresas brasileiras em manutenção. E por isso que os indicadores eles são tão importantes. Porque quando a gente tem uma empresa que não possui indicadores, não possui uma gestão de manutenção baseada neles, a gente verifica que 50% do tempo gasto na manutenção é justamente apagando incêndios, que seriam as corretivas emergenciais, no quais a gente não tem o controle de custo, não temos o controle de mão de obra por conta do tempo que ela vai demorar para executar aquela atividade e também podemos em questão de produtividade e também a segurança dos nossos funcionários. Sem dizer que a gente também tem um OE médio aí de 60%, ou seja, a gente tem um 40% da nossa produtividade, ela não é efetiva. E as corretivas elas chegam em torno de 40% aí das manutenções realizadas pela manutenção. E as tomadas de decisões sempre são tomadas em relação ao sentimento, ou seja, quem grita mais consegue ter a manutenção do seu equipamento. Já empresas que elas utilizam indicadores, elas têm um índice aqui de aproximadamente 75% das manutenções que ocorrem no setor serem preventivas ou preditivas. O OE tem como meta 85% e as corretivas elas conseguem abaixar para 20%. E a tomada de decisões elas são baseadas em dados, em reuniões que são mais efetivas, sem falar que a cultura dentro da manutenção ela acaba sendo muito mais calma, porque quando a gente identifica que uma manutenção com muitas corretivas, ela acaba sendo uma manutenção muito agressiva, até mesmo no tratamento das pessoas. Então, quando a gente começa a identificar essa parte da importância dos indicadores, a gente tem que ter a noção de quais indicadores iremos utilizar na manutenção. O primeiro será o MTBF, que é o tempo médio entre falhas, ele traz a confiabilidade do nosso equipamento. O MTTR, que ele identifica a agilidade dos nossos manutentores e se eles necessitam ou não de treinamento. A disponibilidade seria o quanto tempo que a gente deixou, o percentual que a gente deixou o equipamento funcional para que ele seja produzido. O AE, mesmo que não seja um indicador propriamente dito de manutenção, mas nós fazemos parte dessa contagem. O backlog ele é muito importante para a gente identificar quais serviços a gente tem para frente e também quais materiais iremos necessitar para a gente conseguir trazer a nossa empresa numa condição de base, numa condição hábil para se trabalhar. E a distribuição, que seria o tipo de manutenção, se é preventiva, preditiva ou corretiva. Além disso, quando a gente traz os indicadores, a gente consegue identificar o quê? Quando a gente tem uma manutenção que ela consegue ter uma preventiva e uma preditiva muito maior, ela é uma manutenção confiável e de baixo custo. Isso é o que a gente traz com os indicadores. Então, sem os indicadores, a gente tem muitas quebras surpresas, prejuízos invisíveis, perdas de confiabilidade e decisões por sentimento. Já com os indicadores, a gente tem uma previsibilidade total, uma redução de custo, uma disponibilidade máxima e as decisões baseadas em dados. Então, por isso, eu queria agradecer e mostrar um pouco sobre a importância dele dentro do nosso cenário e que uma manutenção com indicadores é uma manutenção eficiente e que trabalha em melhoria, não uma manutenção que só vê o prejuízo. Obrigada, tchau, até mais.